Graças a Deus. Quero desejar a você um bom dia, que venha a ser um dia abençoado na sua vida. Mas lembrando que o dia, claro que tem as suas lutas, os seus desafios. De repente você está ouvindo esse áudio de um leito de hospital, de repente, não sei como, mas você pode estar ouvindo de um cárcere, você pode às vezes estar ouvindo esse áudio após uma discussão com o familiar, com o cônjuge, eu não sei. Mas hoje a gente sabe que um dia, boa parte do que vem acontecer nesse dia é a maneira como a gente reage às circunstâncias. E hoje, esse dia, ele se torna um dia abençoado ou um dia amaldiçoado, a depender mais das nossas escolhas, das nossas atitudes, a das coisas que acontecem exteriormente, aquilo que vem ao seu encontro. Ou seja, o que molda a nossa vida não é as coisas pelas quais fomos sujeitos, mas a maneira que reagimos a esses acontecimentos. Mas enfim, vamos aqui à palavra de hoje, livro de Mateus, capítulo 6, versículo 10, diz assim: que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, um reino, obedecer às escrituras sagradas, é aceitar esse reino na sua vida, é aceitar que o Senhor Jesus ele venha reinar na sua vida. Ou seja, é um rei, é o rei dos reis. Em todo lugar se diz isso, o rei dos reis, é popular. Porém, ele tem sido o rei dos reis na sua vida, minha amiga, meu amigo. Ele tem sido aquele que você tem observado os seus mandamentos, os seus estatutos para os praticar, porque é a partir daí que esse versículo aqui do livro de Mateus, capítulo 6, que é um trecho da oração do Pai Nosso, onde muitas pessoas elas desenvolveram este hábito, elas até pronunciam. Mas este reino, assim como a gente tem a Constituição, né, onde está ali as leis, onde muitos direitos são assegurados, pelo menos no papel ali, né? Porque existe a corrupção neste mundo, mas aqui a gente não fala de corrupção. Aqui a gente fala de uma justiça superior. Aqui a gente fala de leis que o próprio Deus vela pela palavra dele para que ela se cumpra. Então, você observa a importância de a pessoa não ser somente ouvintes, mas praticantes. Porque ele deixa claro, se for de somente ouvintes e não praticantes, a pessoa está enganando a si mesma. Está enganando a si mesma. Ou seja, vem o reino, mas não os benefícios de vir esse reino.
sobre a vida das pessoas. Porque o Senhor Jesus, muita gente diz assim: ah, meu amigo, só Deus pode me julgar. Só Ele pode me julgar. E praticando, obedecendo as regras, não deste reino aqui, que é anunciado no livro de Mateus, capítulo 6. Ela não obedece aqui essas regras, ela não obedece esses mandamentos. Por que ela não obedece a esses mandamentos? Porque ela não tomou ciência sobre o reino de Deus. Porque ela não tomou ciência sobre esse reino. Porque ela tem obedecido às ordenanças, ela tem obedecido às regras de outro reino, E não estou dizendo aqui de nossas leis. Eu citei a Constituição, eu não estou falando aqui das nossas leis, que devemos obedecê-las. Deus disse: dai a César o que é de César, dai a Deus o que pertence a ele. Não estou falando de tributos. Eu estou falando aqui que existe, por exemplo, a lei de obedecer para se beneficiar, usufruir das promessas de Deus, mas a pessoa, muitas vezes, ela segue outra lei, ela obedece a outra lei. Qual lei é essa? A lei do pecado. A lei do pecado. Por exemplo, será que você vai preso por cobiçar algo do próximo? Será que você vai preso por desejar, por exemplo, a mulher do próximo? Será que você vai preso por mentir, ter aquelas mentirinhas? Será que você vai preso por isso? Será que você vai preso por guardar mágoa? Será que você vai preso? Será que você vai preso por ser uma pessoa que é orgulhosa? Será que você vai preso? Quer dizer, essas leis aí, você não vai. Aí que vem. A gente está em contraste aqui com dois reinos. Existe um contraste aqui com dois reinos, dois mundos paralelos, onde a dificuldade que você tem de obedecer às leis deste reino que é apresentado aqui no livro de Mateus, que é um reino de paz, é um reino de amor, é um reino de justiça, é um reino de vida e vida com abundância, um reino de salvação desse sofrimento que vem do mundo. O que impede de você entrar nesse reino é exatamente porque você tem obedecido a este mundo paralelo. Você tem seguido as leis, não lei dos homens, mas você tem seguido a lei do pecado. Você tem obedecido a lei do pecado. E o salário do pecado é a morte. Segundo a lei dos homens? Não, meu amigo. Segundo aqui a lei de Deus. O salário do pecado é a morte. Por aí você entende que muitas pessoas, ela até paga os seus impostos, ela busca levar uma vida correta, ela busca levar uma vida direita, porém por dentro ela é triste, ela é vazia, ela é como morta, entende? Ela é como morta, ela não dorme à noite, ela depende de drogas. Você, por exemplo, vai numa farmácia, já está lá o nome, drogaria. E essa pessoa, ela não tem respostas para isso. Ela não tem respostas para isso. E muitas vezes ela diz crer em Deus. Ela diz crer em Deus.
e até fala que seja feita a vontade de Deus. Isso ficou muito popular, né? A pessoa dizer que seja feita a vontade de Deus. Ficou muito popular. Mas quando você pergunta, legal, meu amigo, mas qual é a vontade de Deus mesmo? A pessoa não sabe. Ela não sabe. Por que ela não sabe? Falta de interesse. Falta de interesse. Ah, mas Deus sabe. Mas a vontade dele é que você tome conhecimento da vontade dele. Por quê? Porque senão ele não teria enviado a palavra dele. Porque senão ele não teria enviado os pregadores dele, os profetas, os servos dele. Ele não teria enviado. Porque se não fosse vontade dele, você não teria uma Bíblia aí na sua estante, que é escrita por homens, sim, mas inspiradas pelo próprio Deus, inspiradas pelo Espírito Santo. Então, existe esse mundo paralelo aí. Mas sabendo de tudo isso, que decisão, que posicionamento você toma? Porque você sabe que para agradar a Deus, a gente precisa desagradar o mundo, né? E não digo exageradamente. Tá aqui, ó, com base nas escrituras, se você crê. Tá aqui, ó, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim, ó: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então você percebe, é muito comum dizerem, se Deus é por nós, quem será contra nós? Em contrapartida também, imagina, se Deus é contra nós, que te adianta ter o mundo inteiro a seu favor. Então a gente não pode ficar entre dois pensamentos. A gente não pode servir a dois senhores. Não poder servir a dois senhores. Está nas Escrituras. Então a gente precisa tomar uma decisão. Será que eu vou ficar como um papagaio repetindo a oração do Pai Nosso sem refletir em minha vida? Então a gente deve aceitar esse reino. Como diz aqui, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, para que nada venha lhe faltar, desde das coisas mais importantes às menores, ele tem que ser ele tem que reinar na sua vida. Ele tem que reinar. E para isso acontecer, você tem que quebrar essa aliança com esse reino, com perdão da palavra, com esse reino das trevas. O Senhor Jesus disse, vem chegando aí o príncipe deste mundo, mas ele nada tem comigo. Ou seja, quem tem reinado aí na sua vida? Quem você tem elegido para reinar aí na sua vida? Hoje a gente conta com esse privilégio. Hoje a gente conta com esse privilégio de ter chegado até a nossa vida o reino dos céus, o reino de Deus é chegado até a nossa vida. Mas para isso, a gente tem que ouvir, praticar, obedecer às direções de Deus. Como Deus disse, se me amais, guardais os meus mandamentos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, seus caminhos. Forte abraço.